O Alessandro, que hoje o ex-lateral direito do Corinthians, que hoje é diretor do Corinthians, ele tentou invadir a sala do VAR. E aí teve um jornalista do Rio Grande do Sul, que estava totalmente no direito dele, e registrou. E aí o Alessandro, né, bravo, esbravejando, fala, tira esse cara daqui, tira esse cara daqui. Chega um segurança, empurra o jornalista, o que... né, É aquele lugar que ele tá, a gente chama de zona mista. zona mista. Então é tem o total local onde ele direito. aguarda para que as entrevistas sejam feitas, se ele tem o acesso, ele poderia estar. E tanto que ele não estava sozinho, outros jornalistas Estava filmaram ali, e é também comum, estavam né? ali. Quem faz a cobertura tá Sim. naquele Ele foi lugar. extremamente passional, acho que foi o primeiro erro, né? E invadiu uma sala. Acho que nem qualquer profissão você não pode fazer isso. A gente entende que no calor, até pelo que foi o jogo, isso poderia acontecer. Até porque o VAR fica no Rio de Janeiro, não fica tem ali esse naquela detalhe, salinha, né? A era só o sala era no equipamento. Sim, sim. E agora a questão também do jornalista. A gente vê um ponto cego de estresse do emocional que aconteceu naquele momento e que não tinha lógica nenhuma em toda a circunstância. Sim, não, foi uma... E foi no intervalo, né? Foi. Foi quando já tinha passado pelo menos O 40 lance. minutos do Sim. lance. Se você O vê Corinthians que estava ganhando. a imprensa inteira estava posicionada É. ali esperando para qualquer Momento de declaração. intervalo. Não, e o despreparo do Alessandro. A gente teve no sábado aí cenas lamentáveis no jogo entre Cruzeiro e Curitiba. O Cruzeiro deve ser punido seriamente. Não aconteceu uma grande tragédia ali por muito pouco. Poderia ter lembrado aquela batalha campal que a gente teve em 1995 no Pacaembu entre São Paulo e Palmeiras. Olha, a gente tá muito próximo mesmo de uma grande fatalidade do jeito que tá o esporte. E o Alessandro, um diretor de futebol, um dia, né? Isso aí incita a violência, não tem como você falar. Você tem que dar o exemplo, né? Você tem que dar o exemplo, pelo amor de Deus. Uma atitude lamentável. Ô, Zago, a arbitragem no futebol brasileiro, mesmo com VAR, é uma coisa de louco, né, cara? É de ser estudado porque as polêmicas, elas não param. Toda rodada a gente tem lances depois que a CBF vem se desculpar ou que inventa uma narrativa que todo mundo tá vendo que não foi. Esse lance aí que a gente acabou de rodar, pra você foi pênalti? O Corinthians foi prejudicado em toda a sequência aí do lance que gerou na expulsão do Bruno Mendes? Leandro, esse lance me parece sim que foi pênalti, tá? Eu acho que o árbitro errou nessa decisão, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre a arbitragem aqui no Brasil. Eu trabalhei em todas as divisões com VAR e sem VAR recentemente, trabalhei com Sub-20 em Campeonato Brasileiro Sub-20, com transmissão. Eu penso que assim, a nossa arbitragem ela deveria se profissionalizar, então deveria ser uma busca por profissionalização e não por crítica aos árbitros agora, se a gente quisesse melhorar o esporte. Mas eu ainda acho que ela é melhor do que o que a gente avalia sobre ela. E vou te falar por quê. O ambiente de jogo de dentro do campo é muito ruim para o árbitro apitar. E eu não estou falando da torcida que tem que fazer o seu papel, estou falando pelos atletas e pelas comissões. Eu tento o máximo possível me policiar, eu falo muito pouco, eu tomo pouquíssimos cartões, que é uma coisa que eu me cobro. Cobro isso dos meus atletas, de tomar cartões de maneira necessária, tática, para parar uma jogada importante, nunca com violência. Mas o ambiente dentro do campo, aqui no Brasil, a nossa cultura dentro do jogo, eu acho ela horrorosa para o árbitro, tanto que os árbitros nossos, que foram para a Copa, eu não acho que eles fizeram más arbitragens na Copa, eu não acho que eles apitariam mal em ambientes que fossem propícios, e quando a gente compara com a Premier League, por exemplo, é injusto, porque o jogador da Premier League não fica falando com o árbitro o tempo inteiro, as comissões não ficam induzindo o árbitro o tempo inteiro ao erro, o jogo não para toda hora com rodinha em volta do árbitro, e nós como seres humanos, e não sei quais de vocês já tiveram a experiência de apitar qualquer coisa, jogo da escola, treino, é muito difícil, e se tiver algumas pessoas falando com você em simultâneo toda hora na cobrança, do jeito que é feito aqui, em que o jogador não se sente no direito de peitar o árbitro, é muito difícil apitar. Então acho que a gente deveria ter um compromisso maior com a qualidade da arbitragem em geral.